Pessoal, bom dia. Então, vamos dar início a esse nosso encontro síncrono. Então, eu queria começar, para a gente olhando a atividade sobre inferência filogenética, joia? Eu mandei as notas para vocês com um barema detalhado hoje de manhã, então dá para vocês verem mais ou menos como vocês foram em cada item que foi pontuado. No geral, vocês foram relativamente bem, não foi muito bem, mas vocês conseguiram realizar a maior parte das atividades. Eu vi a média da turma foi de 20 sobre 40, então vocês estão bem na média. A questão onde vocês tiveram mais dificuldade foi a questão de interpretar em termos de classificar os caracteres, se eles são sinapomorfias, convergências ou simplesiomorfias, ok? Que foi, vocês obtiveram aí uma média de 5 sobre 12. Nos outros exercícios, no mapeamento também variou bastante, né? Teve um grupo inteiro de alunos que não conseguiu mapear os caracteres e teve um grupo que conseguiu mapear super bem. Então vou fazer a revisão dessa atividade, tá joia? Antes disso vocês têm, depois o que eu queria fazer é fazer uma revisão da prova, e aí se a gente conseguir não demorar muito em tudo isso, aí veio um pouco do que eu coloquei de material sobre biogeografia. Tá bom desse jeito? Alguém tem alguma outra sugestão ou pergunta? Não? Tá ok? Se tiverem, vocês podem abrir o Professor, a gente teria o direito de repor essa atividade, certo? Aí o senhor vai formular uma nova atividade ou será a mesma? Perdão? A gente tem o direito de repor essa atividade que foi feita, né? Que o senhor acabou de corrigir. O senhor vai formular uma nova atividade ou será a mesma? Sempre é uma nova atividade, não pode ser a mesma. Tem que ser uma atividade parecida com a atividade original, mas lembrando que vocês podem repor um dos 3 blocos. Então, se vocês repuserem esse primeiro bloco, aí vocês vão ter que repor, vocês não vão poder repor nem a prova, nem nenhuma atividade do segundo bloco, tá bom? Tá claro isso, Luan, ou não? Ok. Jóia, então vamos dar uma olhada aqui primeiro na atividade de inferência filogenética, que é a atividade mais importante desse primeiro bloco. Todo mundo tá vendo? Tá ok? Se vocês não verem, vocês podem me interromper. Então, inicialmente, a gente tem essa tabela, que é uma tabela onde a gente tem os caracteres em linha. Então, a gente tem caractere camada gelatinosa do ovo, âmnio, casca do ovo, albúmen ou clara, ovo absorve água do ambiente, gema em várias camadas organizadas. Para esses 6 caracteres, a gente só tem 2 estados. Então, são caracteres que estão codificados em estados binários, que podem estar presentes ou ausentes. Depois a gente tem a observação desses caracteres em 4 táxons de vertebrados terrestres, que são os tetrápodes. A gente tem nos anfíbios, que é a classe anfíbia, nos lepidosauria, que são os lagartos, serpentes e anfisbenas, nos testudines,
que são tartarugas, cágados, jabutis e nas aves. Esses 3 últimos táxons fazem parte do clado Amniota, que são vertebrados terrestres que desenvolveram o ovo amniótico, que é uma capacidade que permite a eles se reproduzirem longe de ambientes aquáticos, né, o que não é o caso da maioria dos anfíbios. Cada um desses caracteres, então, está codificado aqui, nessa linha. Dentro dessa matriz aqui de caracteres, a gente define que anfíbio é o grupo externo, então é um grupo que vai orientar todas as transformações de caracteres. Orientar, vocês devem lembrar da aula, quer dizer que os estados que são presentes no grupo externo são os estados que são considerados plesiomórficos. Okay? Então, a primeira pergunta era para a gente desenhar as árvores possíveis enraizadas destes táxons, utilizando anfíbia como grupo externo. Então, a gente tem 4 táxons. Se anfíbia é o grupo externo, então a gente tem que ver quais árvores possíveis a gente tem com 3 táxons. Então, a maioria de vocês conseguiu realizar bem essa tarefa, né? A pontuação foi de 3,6 sobre 6, então assim, não foi muito bom, porque teve vários dentre vocês que não desenharam as árvores e que estão com sérias dificuldades de poder desenhar as árvores. Então, para quem está com dificuldade de desenhar a árvore, eu sugeri que vocês me mandassem mensagem no grupo para a gente tentar fazer uma aula de desenho de árvores, porque é uma competência fundamental para o desenvolvimento de vocês no curso de Biologia. Então, o resultado, a gente podia desenhar 3 árvores sem politomia. Alguns de vocês fizeram árvores com politomia, também é válido, não foi retirado ponto por isso. Então, em todas essas 3 árvores, né, que são árvores que estão colocadas no sentido esquerda para direita, ou seja, a raiz está aqui, né, então a gente começa desenhando a raiz, depois a gente tem a primeira... Oi. A politomia, só para entender melhor. Perdão? O senhor poderia explicar o que é politomia, só para a gente entender melhor? Posso sim, peraí. Deixa eu pegar uma atividade que teve politomia, eu coloco aqui. Professor, uma dúvida também. Esse 1, ele não era para estar em anfíbia? A gente ainda não chegou nessa pergunta. A gente vai chegar lá. Tá certo. Então, essa daqui é uma atividade, né, do Luan, que ele colocou a politomia também. Então, vocês têm 4 árvores possíveis, né? Tem a árvore aqui, a primeira árvore, né, com Testudines é grupo irmão de aves. A segunda árvore com Lepidossauria é grupo irmão de aves. A terceira com Testudines é grupo irmão de Lepidossauria. E a quarta é uma politomia, ou seja, a gente não tem uma ordem específica entre esses 3 táxons. Isso é uma politomia. Ou seja, eles partiram do mesmo ponto. Não entendi, Eduarda, pode repetir? A gente supõe que eles partiram do mesmo ponto. Não, seu áudio está muito ruim. Você pode escrever no chat, se possível? Então, a interpretação da politomia, Eduarda, ela pode querer dizer
que os táxons tiveram origem ao mesmo tempo, né? Ou que a gente não consegue diferenciar entre as 3 hipóteses que foram colocadas aqui na árvore 1, 2 e 3. Né? Pode querer dizer que a gente não tem informação suficiente, então a gente coloca uma politomia. Joia? Entendeu? Ok. Vou voltar lá para a nossa correção. Ok, então a gente tem essas três árvores possíveis, né, onde Aves é grupo irmão de Testudines, ou Aves é grupo irmão de Lepidossauro, ou Testudines é grupo irmão de Lepidossauro. Joia? Então, 3 possibilidades. A segunda pergunta é mapear com um traço, seguido do número do caractere, a transformação de estado de caractere utilizando o critério de parcimônia. Então, para a gente realizar a transformação, mapear essas transformações de caractere, a gente vai mapear essa transformação em função do grupo externo. Okay? Então, o grupo externo é um estado plesiomórfico. Então, aqui em anfíbia, no primeiro caractere, a gente tem camada gelatinosa do ovo. Então, a camada gelatinosa do ovo está presente em anfíbia e está ausente nos amniota. Isso quer dizer que ter uma camada gelatinosa do ovo é um estado primitivo, ou seja, plesiomórfico. E o estado apomórfico é não ter a camada gelatinosa do ovo. Então, a transformação ela ocorre do 1 para o 0. Né? Como todos os 3 táxons aqui, Lepidossauro, Aves e Testudines, tem essa ausência de camada gelatinosa do ovo, a transformação ela vai ser colocada aqui no clado de amniota, né, nos Lepidossauros, Aves e Testudines, aqui na raiz. Joia? Muitos de vocês colocaram a transformação em anfíbia, mas isso é um erro, porque, na verdade, o estado plesiomórfico é o estado que está presente em anfíbia. Então, a transformação não é porque o estado é 1 e o outro estado é 0 que a transformação vai ocorrer de 0 para 1. Ela ocorre do estado plesiomórfico, o estado ancestral, que é definido pelo grupo externo. Joia? Então, por exemplo, vocês podem pensar assim, se a gente olhar nos tetrápodes, os peixes têm nadadeiras e os vertebrados terrestres não têm. Isso não quer dizer que ter nadadeira seja um estado apomórfico. Ter nadadeira é um estado ancestral, é plesiomórfico. Joia? Tá claro isso? Então, isso foi o erro principal que a maioria de vocês fizeram nesse exercício. Joia? Então, quando a gente define anfíbio como o grupo externo, a transformação é sempre do estado presente no grupo externo para o estado presente no grupo interno. Segundo caractere, âmnio. Então, o âmnio é aquela membrana que envolve o embrião e que permite, dentro do ovo amniótico, que o embrião se desenvolva no ambiente líquido. Então, essa membrana, que é uma parte externa ao embrião, ela está ausente nos anfíbios e presente nos lagartos, nas serpentes, nos testudines e nas aves. Então, ela está presente nos amniota. Por isso, o caractere 2, a transformação dele, deve ter ocorrido aqui no ancestral de todos esses 3 táxons. Tá claro isso? Isso daí quase todos vocês acertaram. Terceiro, a casca do ovo. Então, a casca do ovo está ausente nos anfíbios e ela é biomineralizada nos lepidossauros,
nos testudines e nas aves, ou seja, em todos os amniota. Por essa razão, né, a casca do ovo também vai ter o mesmo mapeamento de caractere do que o âmnio e a camada gelatinosa do ovo. A ausência, né, no caso da camada gelatinosa do ovo, ou seja, a transformação, ou seja, a aquisição de uma casca do ovo biomineralizada ocorreu muito provavelmente no ancestral de Lepidossauro, aves e testudines. Se vocês olharem a estrutura dessa matriz, então vocês podem ver que eles têm o mesmo padrão, né? Tem um estado em anfíbia e o mesmo estado em Lepidossauro, testudines e aves, né? O estado 0 em anfíbia e o mesmo estado em Lepidossauro, testudines e aves é a mesma coisa. Então, eles estão com o mesmo mapeamento nas 3 árvores, porque nas 3 árvores esse grupo daqui compõe o grupo externo. Ok? Tá claro isso para todo mundo? Alguém tem dúvida? Ok? A clara. A clara, ela está presente somente em testudines e aves. Então, é o caractere 4. Então, o caractere 4 na árvore 1, testudines e aves são grupo irmão. Como eles são grupo irmão, a gente supõe que eles adquiriram esse estado de caractere aqui no ancestral. Então, a gente só tem uma transformação. Se testudines e aves não são grupo irmão, como a gente observa na árvore 2, é provável que eles tenham adquirido esse estado de caractere de forma independente. Então, a gente coloca 2 vezes aqui, uma aparição em testudines, outra aparição em aves. Da mesma forma, na árvore 3, testudines é grupo irmão de Lepidossauro. Então, a nossa interpretação nessa árvore é que o caractere 4, aparecimento da clara, aconteceu uma vez em testudines e outra vez em aves, independentemente. Tá clara essa interpretação para todo mundo? O ovo absorve água do ambiente. Essa característica ela é presente nos lepidossauros e nos testudines. Na primeira árvore, Lepidossauro e testudines não são grupos irmãos, então essa característica deve ter aparecido 2 vezes, né, independentemente, uma vez em testudines, outra vez em Lepidossauro. Da mesma forma, na árvore 2, Lepidossauro e testudines não são grupos irmãos. Então, essa característica apareceu 2 vezes aqui em Lepidossauro e testudines. Na árvore 3, Lepidossauro e testudines são grupo irmão. Então, a gente tem um aparecimento, a gente interpreta que nessa hipótese filogenética, o caractere o ovo absorve água do ambiente, apareceu uma vez no ancestral de testudines e Lepidossauro. Caractere 6. A gema é organizada em várias camadas organizadas. Essa organização da gema em camadas, ela está presente somente em testudines e aves. Na árvore 1, a gente supõe então, como testudines e aves são grupo irmão, que esse caractere apareceu uma vez no ancestral de testudines e aves. Na árvore 2, como testudines e aves não são grupo irmãos, a gente interpreta, assim como para o caractere 4, que esse caractere apareceu 2 vezes, independentemente, uma vez em aves e outra vez em testudines. E, finalmente, na árvore 3, testudines e aves não são grupos irmãos, então a gente teve o aparecimento aqui 2 vezes desse caractere, que eu tenho um erro aqui, eu acho que foi quando eu copiei aqui, peraí, pessoal. Ok? Então, testudines e aves aqui 2 vezes também. Então, esse mapeamento de caracteres está ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Terceira, conte o número de transformações em cada árvore.
Então, contar o número de transformações. Depois que a gente mapeou as transformações dos caracteres. Eduardo, você não entendeu muito bem. O que você não entendeu? Você pode... você quer abrir o microfone ou colocar Vamos ver se eu consigo explicar. Tipo, Você pode me dizer o caractere que você entendeu menos bem? eu vou ver se eu consigo explicar. Estou usando meu fundo áudio. O seu áudio está muito ruim, eu não estou conseguindo te entender, Eduardo. Eu vou tirar do fone. Agora dá pra... Tá melhor, bem melhor. Acho que era o fone. Tipo assim, a característica 1, ela tá presente... Deixa eu ver se eu consigo explicar. Ela apareceu, tipo, depois de anfíbia e antes das outras espécies, no tempo linear. Entendi o que você está querendo dizer. Então, a característica 1, tem uma camada gelatinosa do ovo. Você lembra na aula, a gente viu isso? O ovo desses animais, né, dos anfíbios, ele tem uma camada gelatinosa que protege o ovo, mas a maior parte dos anfíbios colocam esse ovo no ambiente aquático, certo? Quando os amniota aparecem, a característica principal dos amniota é que o ovo deles ele tem outras estruturas que permitem que esse ovo sobreviva, ou seja, o ovo não se disseca no ambiente terrestre. Uma dessas características, a gente tem várias características que foram colocadas aqui, a casca do ovo, o aparecimento do âmnio, o aparecimento da clara, permite que o embrião que está dentro do ovo sobreviva. Como consequência disso, os amniota perderam essa camada gelatinosa do ovo, porque essa camada de gelatinosa no ambiente terrestre, ela não é vantajosa, né? Ela faz com que o ovo perca água, né? Ao contrário de uma casca biomineralizada dura que vai reter a umidade do ovo e permitir que o embrião se desenvolva. Então a gente está tentando entender como essas características apareceram e aonde elas apareceram na evolução do ovo. O que a gente observa quando a gente olha para os diferentes ovos dos organismos é que somente os anfíbios têm uma camada gelatinosa. Todos os outros que estão aí nessa filogenia, todos que são amniota, perderam a camada gelatinosa. Por que a gente diz que eles perderam? Porque a gente sabe que os anfíbios são mais antigos de origem do que os amniota. Isso daqui dá para ver na filogenia que a gente colocou, né? Os anfíbios são o primeiro ramo que se diversifica, então vocês têm anfíbio e amniota. Quando os amniota aparecem, então a gente tem duas linhagens que se desenvolvem ao longo do tempo. Isso acontece aí provavelmente há 300 milhões de anos atrás, 320 milhões de anos atrás. Então os anfíbios continuam a sua evolução até hoje e dão sapos, rãs, pererecas, as cecílias e as salamandras, né, são os anfíbios viventes. E os amniota vão dar todos os outros grupos de vertebrados terrestres, lagartos, serpentes, aves, tartarugas, mamíferos. Mamíferos não estão aqui para a gente simplificar, e os jacarés também não estão aqui para a gente simplificar a árvore. Então a gente quer saber aonde houve essa transformação da perda dessa camada gelatinosa do ovo. Então a explicação mais simples que a gente tem é que essa camada da gelatinosa do ovo ela foi perdida no ancestral de Lepidosauria, aves e testudines, onde está a flecha 1, certo? A gente teria outras explicações possíveis. Por exemplo, a gente poderia imaginar que essa camada gelatinosa foi perdida uma vez em cada uma das linhagens. Foi perdida uma vez nos lagartos, uma vez nas aves e uma vez das tartarugas. Mas essa explicação é menos parcimoniosa, ou seja, ela requer muito mais hipóteses do que você supor que ela foi perdida somente uma vez no ancestral. Como a gente está trabalhando em ciência, esse é um princípio científico básico, é que você vai optar por explicações que são mais simples,
ou seja, que requerem menos hipóteses do que explicações mais complexas. Entendeu? Ou não? Então, no caso, se eu tivesse colocado ela, acho que eu fiz assim, a característica 1 só em anfíbios, aí eu disse que ela já desapareceu antes de chegar nas outras espécies. Na É verdade, isso? quando você diz isso, você tem dois erros aí quando você faz isso. O primeiro erro é de achar que a transformação é de 0 para 1. Então você supõe que os anfíbios adquiriram a camada gelatinosa. Ou seja, que anteriormente não tinha camada gelatinosa. Entendeu ou não? Ah, ficou mais claro agora. Então, quando você... Por isso que a gente está dizendo, o grupo externo, ele tem um estado ancestral. Então, você está supondo que o ancestral de todos, ele tinha uma camada gelatinosa. Isso é super importante, porque se você não sabe qual é a direção da transformação, qual é a direção da evolução, você não tem como mapear os caracteres. No caso, quando eu coloco a característica 1 em anfíbios, eu digo que ela está aparecendo nele, que ela Exato. não apareceu anteriormente. Exato. Ou seja, que anteriormente, você está dizendo que anteriormente não tinha camada gelatinosa e que os anfíbios adquiriram uma camada gelatinosa. É possível fazer essa hipótese, mas aí tem que conseguir verificar ela. Tá claro? Tá claro para todo mundo? Vocês têm mais alguma dúvida? É super importante vocês tirem a dúvida agora, porque a gente só vai ter esse momento para tirar esse tipo de dúvida. Professor, a minha dúvida é a que eu fiz anteriormente, né? Por exemplo, a camada gelatinosa do ovo, ele aparece apenas em anfíbia, né? Aí no mapeamento ali, ele está ao lado do 2 e do 3, né? Que é o âmnio e a casca do ovo, como se tivesse presente no grupo amniota. Não. Olha só, sua interpretação está errada pela seguinte razão. Se você olha na matriz de caractere, o estado que está presente aqui em Lepidossauro textudinis e aves é ausente, não é presente. Então, esse número 1 ali, ele não deveria estar apenas em anfíbia? Então, o tracinho, o mapeamento, ele mapeia o que, Luan? O caractere. Não. Não? O traço, ele mapeia a transformação. Ah, tá, entendi. Ou seja, a ausência, né, foi uma transformação, por isso que ele está ali. Ele teve uma transformação de presente para ausente. Ele mapeou a perda. Tá, entendi, professor. Porque você está vendo como o anfíbio é o grupo externo, quando você olha aqui na matriz, a flechinha da transformação ela é de 1 para 0 e não de 0 para 1. Tem coisas na evolução que se perdem, nem toda a evolução é ganho. Você não tem as serpentes? As serpentes não perderam as patas? Elas vêm de ancestrais que tinham 4 patas, né? Então você está mapeando uma perda. As baleias e os golfinhos não perderam os membros posteriores? Está mapeando uma perda. Então existem perdas, né? Você vê assim, tamanduá, por exemplo. Tamanduá não tem dente, perderam os dentes. Então na evolução você não tem só ganho, você vai ter perda também, você tem simplificação também. Tá claro isso ou não? Sim, professor, ficou claro. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem uma dúvida, por favor, vocês abram o microfone, a gente está aqui para isso. Everaldo, Leones, tá tudo jóia? Mabel.
Tudo certo? Ok. Então agora, assim, isso daí, pessoal, é muito importante, é exatamente o que a gente faz para descobrir a classificação de todos os seres vivos. A gente está fazendo aqui com características morfológicas. Atualmente, a gente faz isso predominantemente com características genéticas. Então, em vez de ter cada caractere ali, a gente vai ter a posição, né, das bases nitrogenadas, né, adenina, timina, citonina, guanina no DNA. Tá bom? Mas é exatamente a mesma coisa, em vez de fazer com uma tabela de 6 caracteres, a gente faz uma tabela com milhões de caracteres. Né? Tudo isso é tratado computacionalmente, mas vocês precisam entender o princípio. Então, agora que a gente fez a análise da tabela, que a gente mapeou as transformações de caracteres nas 3 árvores possíveis sem politomia, a gente vai contar o número de passos, ou seja, o número de transformações que a gente tem em cada árvore. Então, na primeira árvore, a gente vai ter 7 passos, na segunda árvore, 9 passos e na terceira árvore, 8 passos. Então, a partir disso, a gente vai escolher a árvore mais parcimoniosa, ou seja, é a árvore que explica de forma mais simples a nossa observação do ovo na natureza. E essa árvore é a primeira árvore onde a gente tem aves, grupo irmão de Testudines, que é a árvore, de fato, mais apoiada, né, na qual a gente tem mais confiabilidade, confiança, né, a árvore mais provável, segundo os dados. Ok? Tá ok? Tudo bem até aqui? Agora a gente vai indicar para cada um desses caracteres se ele é uma sinapomorfia, convergência ou simplesiomorfia e de quais táxons, né? A partir dessa árvore aqui mais parcimoniosa. Então, o primeiro caractere ele tem uma transformação aqui em amniota, então ele está presente em Lepidossaura, Testudines e aves. Então ele é um caractere apomórfico, ou seja, um caractere derivado, presente no ancestral e todos os descendentes. Então isso daí se chama como? Alguém quer responder ou não? Uma característica derivada, apomórfica, presente no ancestral e todos os descendentes, é uma sinapomorfia. Então a gente pode dizer que a ausência de camada gelatinosa do ovo é uma sinapomorfia desse clado aqui, que é amniota. O amnio está ausente nos anfíbios, está presente em Lepidossaura, Testudines e aves. Na nossa interpretação, esse caractere 2 aparece no ancestral de amniota e está presente em todos os seus descendentes, Lepidossaura, aves e Testudines. Então, é uma característica que é derivada, apomórfica, presente no ancestral e todos os descendentes. Então, a presença do amnio é uma sinapomorfia de amniota. Caractere 3, a casca do ovo. A casca do ovo biomineralizada está presente em Lepidossaura, Testudines e aves. Na árvore mais parcimoniosa, a gente mapeia essa transformação aqui, no ancestral aqui dos amniota. Então, é uma característica derivada, ou seja, apomórfica, presente no ancestral e todos os descendentes. Então, ela é uma sinapomorfia de amniota. Ok? Tá claro aqui? Esses caracteres têm o mesmo padrão e a mesma interpretação. Alguém tem alguma dúvida sobre a interpretação da sinapomorfia?
senhor poderia explicar esses conceitos mais uma vez, só para ficar mais claro, de convergência, sinapomorfia e Então, plesiomorfia? sinapomorfia você entendeu, Eduardo? Eu não estou conseguindo elaborar muito bem agora o conceito novamente. O conceito de apomorfia, o caráter derivado, você entende facilmente ou não? Mais ou menos. Tá. Então, a apomorfia é o que a gente chama uma novidade evolutiva. Tudo que a gente está fazendo, ele é baseado no conceito de evolução. Quando a gente coloca na tabela aqui que a anfíbia é o taxon, é o grupo externo dessa filogenia, e que a gente orienta a transformação dos caracteres, a gente está dizendo que todos os estados de anfíbios são ancestrais e que, portanto, os estados que são diferentes do que a gente encontra em anfíbia, eles são estados apomórficos ou derivados. Isso quer dizer que eles se transformaram a partir do estado que estava nos anfíbios para o estado atual. Então, se a gente olha aqui a primeira característica, a camada gelatinosa do ovo, a presença dela é plesiomórfica ou ancestral. A ausência dela é apomórfica ou derivada. Apomórfica e derivada são sinônimos. Certo? Então a gente coloca uma flechinha para cá, ou seja, a transformação ela vai do que estava no passado, no ancestral, de 1, para o que está na transformação atual, que é 0. Então isso é uma apomorfia, o estado apomórfico. A ausência de camada gelatinosa é uma apomorfia. Presença de âmnio é uma apomorfia. Presença de casca de ovo é uma apomorfia. Presença de clara é uma apomorfia porque a ausência é o que está presente no grupo externo. Presença, um ovo que absorve água é uma apomorfia. Uma gema organizada em várias camadas é uma apomorfia. Ok? Você entendeu isso? Ok. Então, tem alguns tipos de apomorfias que são muito importantes para a gente conseguir inferir a filogenia, ou seja, escolher qual é a árvore mais provável que reflete a classificação dos organismos, ou seja, a sua história natural. Essas são as sinapomorfias, são características que são derivadas, apomórficas, mas que são compartilhadas entre um ancestral e todos os descendentes. Então, se a gente olha aqui o âmnio é essa membrana que permite aos embriões dos amniotas sobreviverem em ambiente líquido. Então, ela envolve o embrião e mantém ele no ambiente líquido. Essa característica, a presença do âmnio, é uma apomorfia, e essa apomorfia está presente em todos os amniota. Então, ela é uma sinapomorfia. Sin quer dizer que agrupa, conjunto. Então, sinapomorfia é uma apomorfia do grupo. Ok? Entendeu isso? Tá joia? Ok. Então, sinapomorfia, a gente explicou sinapomorfia. Vamos agora para o albúmen, ou a clara. A clara está presente em testudines e aves. Então, a presença dela é uma apomorfia. Nessa árvore, esse caractere 4, ele é mapeado aqui em testudines e aves. Então, ele apareceu no ancestral de testudines e aves e está presente nos descendentes aves e testudines. Então, ela é uma sinapomorfia, ela é um caractere derivado, ou seja, um caractere apomórfico, compartilhado entre testudines e aves. Então, uma sinapomorfia de testudines e aves. Tá claro isso para todo mundo? Se não tiver claro, por favor, levante a mão ou abra o microfone. Sempre que está presente no ascendente, os descendentes herdam, é isso? Perdão, Gustavo, eu não entendi.
sempre que está presente no ascendente, os descendentes herdam, é isso? Assim, a gente não sabe, né? A gente, o que define se ele está presente é a observação. Por isso que a gente tem a tabela. A tabela é a primeira etapa. A gente vai codificar a nossa observação da natureza nos caracteres. Falando no caso da tabela e dessa árvore aí, nessa situação, sempre vai herdar, né? Não, eu acho assim, você está fazendo um raciocínio que a gente não sabe se os descendentes vão herdar uma característica a priori. Isso daí é o que a gente observa. Por exemplo, como é que a gente sabe que os testudines e as aves herdaram a clara do seu ancestral? Primeiro, a gente observou como é que era a clara em todos esses táxons. Depois, a gente viu todas as árvores possíveis, mapeou os caracteres e depois é que a gente faz a interpretação. Se a árvore mais parcimoniosa, Gustavo, fosse, por exemplo, essa segunda árvore, a gente não interpretaria da mesma forma o que a gente observa na natureza. Compreendi, obrigado. Ok? Então a gente faz todas essas etapas para conseguir a árvore mais parcimoniosa. Depois de conseguir a classificação, a gente pode tentar entender a evolução das características na classificação. Ou seja, a filogenia ela serve para duas coisas. Ela serve para a gente obter a classificação e depois para entender a evolução das características, ou seja, para entender a história evolutiva dos organismos. Tá claro isso ou não? Ok. Então, a clara, aqui retomando a explicação que a gente estava tendo, ela é uma sinapomorfia de aves e testudines. A capacidade do ovo absorver água do ambiente. Então, essa capacidade, ela é como? Ela é presente nos lepidossáurios e nos testudines. Ela é ausente em anfíbios e aves. Como ela está ausente em anfíbio, quer dizer que é um estado ancestral, ou seja, a capacidade do ovo absorver água é uma evolução, é uma apomorfia. Na nossa árvore mais parcimoniosa, a gente colocaria aqui em testudines e lepidossauro. Isso quer dizer o quê? Na nossa interpretação nessa árvore mais parcimoniosa, que essa capacidade foi adquirida duas vezes independentemente. Ela foi adquirida nos lepidossauro e adquirida em testudines. Isso daí é o que a gente chama de uma convergência evolutiva. Convergência por quê? Porque o estado ancestral é a ausência de capacidade de absorção de água. E eles convergem, ou seja, eles chegam no mesmo estado de caractere a partir de histórias diferentes. Por isso que a gente chama convergência evolutiva. Isso é um tipo de homoplasia, ou seja, a gente tem aqui o aparecimento duas vezes independentemente em lepidossauro e testudines. Né? A gente viu outras convergências evolutivas, por exemplo, a aparição do voo. Né, professor, não era para ser tipo divergência, não, porque apareceu independentemente nas duas espécies? Essa é a nomenclatura que é utilizada desde a década de 60, Eduarda, mas eu acho que é convergência porque você tem histórias evolutivas muito diferentes e o estado de caractere chega no mesmo lugar, ela chega no mesmo estado, por isso que é chamado de convergência. Então eles chegam no mesmo resultado, apesar de estarem saindo de pontos diferentes. Entendeu? A palavra convergência faz a gente se confundir um pouco, porque, como eu disse, aparece independentemente nas duas espécies, aí quando o conceito classifica como divergência, deixa um pouco como convergência, deixa um pouco confuso. Entendi. Essa é a terminologia que a gente utiliza, viu? É convergência evolutiva. Chama convergente justamente porque você chega no mesmo estado.
a partir de pontos diferentes, né? Pontos diferentes quer dizer pontos diferentes no tempo, no espaço. Imagina, a história dos lagartos e das tartarugas são muito diferentes. Então, a partir de histórias totalmente de histórias de vida, de biologias diferentes, eles chegaram a ter a mesma característica do ovo, ou seja, não foi a partir do ancestral em comum, foi a partir de uma história evolutiva toda diferente. Vamos para o próximo. A gema organizada em várias camadas. Então, essa é uma característica que está presente. É uma característica no grupo externo que é ausente. Então, esse daqui é o estado plesiomórfico. O estado apomórfico é ter gema organizada em várias camadas. E esse estado apomórfico está presente em testudines e aves. Na nossa árvore mais parcimoniosa, o caractere 6, então, ele é uma sinapomorfia de aves e testudines, porque ele aparece aqui no ancestral e está presente em todos os descendentes testudines e aves. Ok, pessoal? Tá claro isso? Vocês têm alguma dúvida? Professor, a convergência ela porque não está presente em todos do grupo, é isso? A convergência é porque ela é adquirida de forma independente. Certo? Então ela não vem de um ancestral, é uma semelhança que não vem do ancestral. No caso, são independentes, parecidas e que em algum momento se encontram. Que em algum momento elas adquirem o mesmo estado, né? Ou seja, professor, se fosse uma característica que tivesse presente ali em todo o grupo amniota, seria uma sinapomorfia, é isso? Correto. Certo. Ok, última questão. O ovo pigmentado é uma autapomorfia das aves, enquanto os outros táxons, o ovo não tem pigmentação. Preencha a tabela com esse caractere. Então, se a gente for colocar esse caractere aqui, a gente tem aqui o caractere 0, né, camada pigmentada do ovo, ausente em todos os outros táxons, presente somente em aves. Se a gente mapear isso daqui no cladograma, então essa transformação ocorre unicamente em aves. Então é o que a gente chama de autapomorfia, ou seja, uma característica derivada presente somente em um táxon. Isso daí, autapomorfia, elas não servem para agrupar, mas elas servem para definir táxons. Então, por exemplo, os pelos em mamíferos é uma autapomorfia, né? A presença de bico, por exemplo, em aves é uma autapomorfia, a presença de pena em aves é uma autapomorfia, a presença de um casco em testudines é uma autapomorfia. Joia? Tá clara essa parte, pessoal? Tranquilo, por enquanto. Alguém tem alguma pergunta sobre essa atividade? A correção da atividade permitiu para vocês entenderem melhor? Com certeza. Sim, professor. É um assunto um pouco complexo, né? Muitos conceitos, mas deu para esclarecer muita coisa. Luan, essa disciplina, como eu disse no começo, ela é uma disciplina que vai armar vocês de conceitos para vocês fazerem o resto do curso, né? Então é normal assim que vocês tenham essa impressão, né, que vocês estão vendo assim muitas coisas novas e que isso é complexo, mas isso daí, como eu disse assim na disciplina onde a gente viu a história da inferência filogenética,
São conceitos, né, que apareceram em 1966. Então faz 60 anos que esses conceitos estão na academia. Em outros países da OCDE, na França, por exemplo, na Alemanha, esses conceitos eles são ensinados na 8ª série. Então a gente, apesar de parecer complexo, no mundo todo, né, são conceitos que já são internalizados no ensino fundamental e médio. Então é importante que vocês adquiram esses conceitos para que vocês possam ter um bom aproveitamento do curso pela frente. Isso aí é algo tão interessante e complexo ao mesmo tempo, mas bem interessante de ser estudado. E a gente vê a diferença, né, do nível e a qualidade da educação, fora e aqui. Não, isso daí pra gente é super importante, né? Porque, por exemplo, essas características que a gente está estudando, elas são características biológicas, mas, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela utiliza esse tipo de análise para tentar predizer onde encontrar compostos de interesse comercial, né? Se você encontra um analgésico em uma planta e você tem a filogenia, você consegue predizer quais são as plantas onde você tem mais probabilidade de encontrar o mesmo analgésico. Né? Será que esse analgésico, esse composto analgésico, ele é uma autapomorfia somente de uma planta, ou será que ele é uma sinapomorfia de um grupo de plantas? Isso daí é usado, por exemplo, para anfíbios, né? Anfíbios têm, como eles têm uma pele muito fina, ele tem uma série de compostos antibióticos, né, que protegem os anfíbios no muco da pele. Então eles produzem uma série de antibióticos. Né? Então se você encontra um composto antibiótico numa espécie, você sabendo a filogenia dessa espécie, você consegue predizer em que outras espécies você tem a maior probabilidade de encontrar compostos parecidos. Tá claro isso? Sim, professor, muito interessante. Ok, isso serviu, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, para a gente tentar entender de onde estavam surgindo as diferentes variantes. Né? Quando a gente teve a variante sul-africana, que apareceu, que tinha um escape à imunidade, todo mundo começou a mapear a característica que fazia com que essa variante escapasse da imunidade conferida pela vacina, para saber se era uma característica adquirida somente nessa variante ou em outras. Né? E teve convergências evolutivas, por exemplo, a variante amazônica que apareceu aqui, a P1 na época, ela tinha convergência evolutiva com essa variante sul-africana, ou seja, em 2 locais diferentes do mundo apareceram variantes que tinham a capacidade de escapar da imunidade conferida por vacinas. Então isso foi utilizado durante a pandemia para a gente conseguir entender como as variantes estavam evoluindo. Joia? Entenderam? Professor, com relação a essa parte da pandemia, a gente viu que essa evolução foi bem rápida, né? E já nesse trabalho que a gente fez aí, tem a evolução que é um pouco mais lenta, né? Isso. Mas eu não entendi. Era uma pergunta, Eduarda? Não, era só uma observação, porque tipo, do nada a gente via, apareceu uma nova variante do Covid, uma nova variante. Aí a gente fica com essa observação, né? Que a evolução ela pode ser muito rápida, mas também muito lenta, em alguns casos. Mas você tem que levar em conta que como é que aparece essa variação? Ela aparece por mutação, né? Então ela é aleatória. E essa mutação aparece cada vez, assim, a probabilidade de aparecer essa mutação é cada vez que você tem uma cópia do DNA do ancestral para o descendente. No caso de vírus, quando um vírus está dentro de um corpo humano, né, dentro de um hospedeiro,
ele está se multiplicando milhões de vezes. Então você tem uma probabilidade muito alta, né, muito mais alta de ter esse aparecimento de mutações do que quando você tem organismos, que nem a gente está vendo vertebrados, né, por exemplo, uma tartaruga que vai botar um ovo a cada ano, então a cada ano tem uma probabilidade de ter uma mutação. Se quando você tem uma pandemia, você tem milhões de pessoas que são infectadas, você tem uma probabilidade dentro de cada pessoa de milhões de reprodução, né, de replicação do vírus, e você ainda tem o número de hospedeiros, o número de pessoas infectadas. Por isso que no começo da pandemia se tentou restringir a circulação do vírus, fazendo os lockdown, para que não tivesse essa capacidade de mutação enorme do vírus. Como o lockdown não foi respeitado, então o vírus começou a se propagar e aí a gente perdeu o controle. Aí começaram a surgir essas variantes, né? Por que Manaus teve esse grande impacto? Porque a gente não tinha vacinação, né? O Ministério da Saúde, na época, não aceitou as vacinações da Pfizer e teve um contágio muito grande, porque a partir do momento onde surgiu essa variante se espalhou muito rapidamente, que ninguém mais, mesmo as pessoas que já tinham sido infectadas, não tinham mais imunidade para essa nova variante, entendeu? Por isso que ela evolui mais rápido, porque você tem mais reprodução, né? Então, assim, entender o que vocês estão entendendo de evolução, de mapeamento de caracteres e de filogenia serviu diretamente na contenção da pandemia de Covid-19. Embora, assim, foi muito difícil explicar isso, em parte porque os médicos não têm essa formação. Inclusive, depois da pandemia, se viu a necessidade de dar uma formação evolutiva para os médicos, né? E aí, em alguns países, né, os médicos agora têm aula de evolução nos currículos. Então, assim, tudo que vocês estão estudando tem aplicações diretas na indústria, na saúde, né? Então, inclusive, uma das provas que eu dou, que eu não dei esse ano, é justamente sobre essa interpretação da Covid-19. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês tentarem fazer, que é justamente a história da variante P1 e da variante sul-africana e das convergências evolutivas que teve na evolução da Covid. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, no início dos nossos estudos, né, que a gente fez uma atividade que era para fazer árvores filogenéticas, Sim. o senhor passou um site que era, eu acho que era Árvore da Vida. Sim. Existe algum site também com esse mapeamento dos caracteres? Não, isso normalmente é tema de pesquisa, né? Mas na maior parte dos livros textos, por exemplo, quando vocês forem estudar vertebrados, provavelmente vocês vão ter como professor, a gente estuda todas as sinapomorfias dos grupos, né? Então, essa informação, ela é, na verdade, internalizada dentro dos cursos e a gente vai definir os diferentes grupos zoológicos pelas suas sinapomorfias. Mas no caso, por exemplo, desse daí, se vocês quiserem olhar, vocês podem abrir esse artigo de Stark e colaboradores, posso mandar para vocês no grupo, e lá tem toda a interpretação da evolução do ovo amniótico, né? Um artigo assim, mais denso, mas se vocês já entenderam essa parte, valeria a pena vocês darem uma lida nisso. Tá joia? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Consolidado, então. Vou passar agora para a correção da prova. Pode ser? Pode ser, professor.
Ok. Deixa eu fechar aqui. Bom, essas primeiras questões aqui foram relativamente simples, né? Todo mundo acertou, né? Os seguintes exemplos podem ser considerados como biodiversidade pela Convenção da Diversidade Biológica, né? Diversidade de tamanho, altura e peso entre humanos, é verdadeiro. Diversidade entre diferentes ecorregiões que compõem a Mata Atlântica, é verdadeiro. Diversidade da forma dos bicos de tentilhões, verdadeiro. Diversidade das raças de cavalo, verdadeiro. Diversidade da fauna de conjuntos sul-americanos, verdadeiro. O binômio linneano é a base da nomenclatura científica utilizada mundialmente para identificar espécies. Indique com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. O binômio linneano pode ser escrito em latim ou em língua de ampla circulação científica, como inglês, por exemplo. É falso, né? Em latim, exclusivamente. O binômio linneano é composto de dois nomes, o nome de gênero e epíteto específico, verdadeiro. Em um texto, o binômio linneano deve sempre ser destacado do restante do texto em itálico ou sublinhado, também é verdadeiro. Questão 9. A seleção natural é um mecanismo que permite explicar modificações evolutivas. Explique o princípio da seleção natural, quais são as condições necessárias para que ela exista e em que nível de biodiversidade ela se aplica. Então, o que era importante destacar aqui é que o princípio da seleção natural é a reprodução, né, diferencial dos organismos, né, em diferentes condições, ou seja, a capacidade de deixar mais ou menos descendentes em função de um fenótipo que ocorre em um determinado ambiente. As condições necessárias, né, então essa característica precisa ser variável, ou seja, para que haja seleção precisa ter variação. Se não tiver variação, não tem seleção. E é necessário que a característica que varia, ela seja herdável. Então ela tem uma base genética que seja herdável, porque assim a seleção consegue operar. Ela se aplica no nível de população, né? Então essas diferentes populações de uma espécie que vão ser segregadas, né? Os diferentes fenótipos a nível de população que vão ser segregados. Tá claro isso, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que é essa resposta. Então essa resposta foi razoavelmente bem respondida. Teve várias pessoas que não responderam essa pergunta, e aí eles tiveram 0, mas todos que responderam tiveram a nota máxima nessa pergunta. Na análise evolutiva de caracteres, podemos classificar o tipo de semelhança em 3 categorias não excludentes. Associe as diferentes categorias de semelhança. Isso daqui era uma parte somente de definição. Então, é relativamente simples. Essa pergunta foi razoavelmente bem respondida. Então, a homologia é uma semelhança de origem comum herdada de um ancestral. A analogia é uma semelhança funcional. E a homoplasia é uma semelhança de origem independente por convergência evolutiva, por exemplo. Tá claro? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, veja a árvore filogenética abaixo e indique quais são os grupos monofiléticos ou parafiléticos. Espera aí, pessoal, que eu só estou abrindo a questão aqui. Então, essa questão não foi tão bem respondida, né? Era uma questão que valia
não, foi sim, 10 pontos, e a média foi 7,6. Então, ONC, a gente tinha que escolher entre monofilético e parafilético, né? ONCDF. Então a gente pega ONCDF. Então, O é um ancestral de NCDF. Então tem um ancestral e todos os descendentes. É um grupo monofilético. MLABC. MLABC. Então, o ancestral dos táxons terminais são A, B e C, é P. Certo? Então, esse é o ancestral como mais recente de A, B e C. Então, esse grupo MLABC tem um ancestral aqui, M, não tem todos os descendentes porque tem E, então um grupo parafilético. MLABE. MLABE tem um ancestral e todos os descendentes. Então, grupo monofilético. RQGHI. RQGHI. Tem um ancestral R e todos os descendentes. Então, um grupo monofilético. RQHI. RQHI. Então, tem um ancestral R e tem somente parte dos descendentes, né, porque não tem G, só tem HI, então é um grupo parafilético. E aí, pessoal? Ficou claro essa parte? Vocês precisam de esclarecimentos. Joia? Ok. Aqui a gente tem um exercício bem semelhante ao que a gente acabou de corrigir. O ovo amniótico é um conjunto de estruturas que surgem após a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados. Veja a tabela de caractere dos ovos amnióticos de mamíferos placentários, mamários, lagartos, serpentes e anfisbenas, lepidossauro, quelônios, testudines e aves. O grupo externo são os anfíbios, anfíbia. Associe cada caractere à sua descrição cladística segundo a árvore filogenética abaixo. Os crocodília não figuram na árvore, mas são grupo irmão das aves. Então essa daqui é a nossa árvore. Né? Em relação à árvore que vocês tinham no exercício, eu adicionei uma malha. Então a camada gelatinosa do ovo, a gente vai olhar aqui, a camada gelatinosa do ovo, ela está ausente em todos os amniota e está presente somente em anfíbio. Então, a camada gelatinosa do ovo, a gente tinha a opção dela ser uma sinapomorfia de amniota, uma convergência entre testudines e lepidossauro, autapomorfia de testudines, sinapomorfia de amniota, convergência entre testudines e alves, sinapomorfia de sauropsida, sinapomorfia de arquelossauro. Então, no caso, era uma sinapomorfia de amniota, porque ela está presente, está ausente em todos os amniota, está presente somente no grupo externo. Fertilização interna. A fertilização interna, ela está ausente nos anfíbios e está presente em todos os amniota. Então ela tem o mesmo padrão do que a camada gelatinosa do ovo. Então ela também é uma sinapomorfia de amniota. O amnio, ele está ausente nos anfíbios, que é o grupo externo, e está presente em todos os outros amniota. Então ela tem o mesmo padrão
ela também é uma sinapomorfia de amniota. A casca do ovo, ela pode ser ausente, membranosa ou biomineralizada. Aqui só tem biomineralizada, é o mesmo estado, está presente em todos os sauropsida, que são lepidossauro, testudine, crocodílias e aves. Ok? Então, sauropsida aqui, então está presente em todos esses daqui. Então, a fertilização interna é uma sinapomorfia de sauropsida, porque está presente no ancestral e todos os sauropsidas. Tá claro isso? Vou botar aqui de novo. Então, está presente aqui. Eu já botei aqui os grupos monofiléticos para facilitar, viu, pessoal? Então, isso daqui era relativamente simples. O albúmen, a clara, ele está ausente nos anfíbios, que é o grupo externo, então estado plesiomórfico, está ausente nos mamíferos, está ausente nos lepidossauros. Ele está presente em testudines, crocodilo e aves, né? Então está presente em todo esse grupo monofilético, que é chamado de arquelossauria, né? Que são as aves e os crocodilos, que são os arcossáurios, mais os quelônios, testudines, por isso chama arquelossauria. Tá, arquelossauria, testudines, aves, aqui crocodilos. Então está presente nos três. E a opção que a gente tinha para esse daqui era sinapomorfia de arquelossauria. Tá ok, pessoal? Se vocês tiverem perguntas, vocês me interrompam, por favor. Estrutura cristalina. Então, a estrutura cristalina, ela pode ter aragonita. Então, isso daqui é o caso que a gente encontra nos lepidossauros. A estrutura cristalina do ovo, né? Nos crocodilos e nas aves, ou ela pode ser calcítica, que é o que a gente encontra nas tartarugas. Então, a estrutura cristalina calcítica. A estrutura cristalina calcítica está presente somente nas tartarugas, somente em testudines. Então, a opção que a gente tinha aqui era uma autapomorfia de testudines. E aqui a gema organizada em várias camadas, ela está presente em testudines e nas aves. Vocês notam que aqui nos crocodilos, que são mais próximos das aves, elas não tá presente. Então, nessa árvore, a gema organizada em várias camadas é uma convergência entre testudines e aves. Então, essa pergunta daqui, ela era uma pergunta sobre 40 e a média dela foi 16, então ela estava abaixo do mínimo requerido, né? Então não foi bem entendida. Então essa daqui eu notei agora, a gente devia ter corrigido essa atividade antes da prova, né? A atividade que a gente corrigiu hoje. Então vocês foram levemente penalizados por conta disso, né? Porque eu notei assim que nas atividades vocês não tinham entendido bem esses conceitos. Vocês têm alguma pergunta sobre a prova, pessoal? Não, professor, eu particularmente não tenho. Assim, tirando essa questão do ZEI, que foi uma das mais difíceis da prova, a atividade anterior foi mais complexa do que a prova em si, pelo menos para mim. Entendi. Para mim também. A atividade anterior ela é uma atividade que sintetiza, né? Tudo que vocês
viram praticamente no primeiro bloco. Ok, eu vou encerrar a gravação dessa parte aqui.